A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10 desse quarto trimestre da CPAD em 2021. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o arrependimento. Vamos entender a importância do arrependimento nessa obra salvadora em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e, claro, participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, onde você pode encontrar recursos para professores de adultos e de jovens disponíveis para dessa turma boa, tá? Então vamos deixar de conversa, o link está aqui na descrição e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos na lição do número 10 aqui da classe dos juvenis. Vamos trabalhar sobre um tema muito importante, o arrependimento. É claro que para iniciar bem a aula de hoje nós precisamos ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero destacar para vocês está em Atos capítulo 17, versículo 30. É um texto introdutório da nossa lição. Vale a pena você ler esse versículo com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe está em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Lê esse texto compassadamente com essa turma boa da tua aula e eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 10. Vamos trabalhar sobre esse tema arrependimento. Inicialmente você precisa compreender que o arrependimento faz parte, ele é necessário no discipulado em Jesus. O arrependimento é uma mudança de atitude. O arrependimento também faz parte da mudança de mente. Para obter o arrependimento, você precisa então compreender a necessidade que você tem da salvação em Jesus. O verdadeiro arrependimento também aponta para a conversão. E a conversão é exatamente mudar de atitude. Ou seja, a conversão é romper com a velha natureza. Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer no seu texto discipulado que a conversão verdadeira é aquela em que a pessoa tem o entendimento que a velha natureza precisa morrer. Você não pode ser dominado pelo pecado. Como discípulo de Jesus, você precisa agora caminhar com Jesus, no discipulado de Jesus, amando a Jesus. A pessoa que se arrepende, ela precisa compreender sobre essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude para servir a Jesus. E hoje nós vamos compreender sobre a necessidade do arrependimento. Compreender também sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Já vamos pegar isso aqui. O arrependimento verdadeiro é aquele que transforma você. Você olha para o pecado que você cometeu e tem vergonha desse pecado. Já o remorso, ele é aquele que vem na tua alma com uma tristeza profunda, mas logo você volta a pecar e praticar mais uma vez aquele erro. Isso é remorso. É a síndrome de Judas. E cuidado para não ter isso sobre você. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: arrependimento. Vamos entender a respeito do arrependimento em si, compreendendo sobre a sua definição. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a definição da palavra arrependimento. O arrependimento significa literalmente mudar de direção, mudar também de pensamento. O arrependimento, quando ele é verdadeiro, é diferente do remorso. O arrependimento é quando você reconhece a tua necessidade da presença de Deus. E pelo fato de reconhecer essa necessidade, você está disposto em abrir mão da tua velha natureza. Com base em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, o verdadeiro arrependimento muda você, não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E para se arrepender, é necessário que a pessoa então reconheça seu pecado.
O arrependimento inicia quando você reconhece o pecado, reconhece o teu erro, reconhece as tuas fraquezas e agora entende a tua necessidade de estar com Jesus. E entende que o pecado é errado, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 ao 10. E pede então perdão a Deus. O arrependimento é isso, ele mostra essa necessidade de você estar com Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: história bíblica. A Bíblia dá diversos exemplos e modelos de arrependimento. Por exemplo, existe o arrependimento nacional, quando uma nação reconhece seu pecado e ela reconhece a necessidade de estar com Deus. Ao exemplo de Nínive, como está escrito lá em Jonas capítulo 3, versículo 5 ao 10. Uma nação inteira reconheceu seu pecado. Esse é o arrependimento nacional. Existe também o arrependimento pessoal. O arrependimento pessoal, ele é individual, ele é seu. Quando a pessoa olha para si, percebe que cometeu um pecado, uma falha, pede perdão a Deus e agora procura se restaurar em Deus. A exemplo disso, nós temos o exemplo de Zaqueu, como está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 8 ao 10. Ao ponto de Zaqueu agora procurar consertar a sua vida e devolver tudo aquilo que ele tinha tirado, arrependido das outras pessoas 4 vezes mais. A Bíblia também fala de arrependimento de governantes, de lideranças, como o próprio rei Manassés, que tinha desobedecido a Deus, e agora ele se arrepende ao Senhor e é restaurado na presença de Deus, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 ao 13. Então a Bíblia dá diversas passagens a respeito da mudança de atitude, de consciência restaurada aqui. Pois o arrependimento te liberta agora da culpa. Que culpa é essa? Culpa gerada pelo pecado. O arrependimento gera em você então uma verdadeira transformação em Jesus. Uma mudança de atitude. Uma mudança de mente em si. Olhando para essa questão, espero estar ajudando você. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que significa se arrepender? O autor da lição procura tomar como base uma parábola bíblica que está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, que é a parábola bíblica do filho pródigo. Analisando essa parábola em si, nós precisamos compreender que toda parábola, gente boa, tem uma verdade só. Ou seja, as parábolas que aparecem aqui no capítulo 15, que é da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, procuram demonstrar a importância de retornar para a presença do Pai. Essa é a verdade. Especialmente a do filho pródigo, nós encontramos aqui a importância de reconhecer a necessidade agora de voltar para o Pai em arrependimento, em conversão. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a convicção de ter ofendido a Deus. O arrependimento, ele nasce a partir da necessidade da nossa quebra da aliança. Quando nós observamos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, especialmente capítulo 15 de Lucas, versículo 18, nós entendemos que o filho mais novo pediu do pai a sua herança, enquanto o pai ainda estava vivo. Isso era incomum na cultura judaica. Porém, o pai concede essa herança, reparte esses bens. O seu filho, então, vai para o mundo, gasta tudo o que tem, e agora ele percebe que na presença do pai ele teria mais condições de ser mais bem recebido do que qualquer jornaleiro ou trabalhador do seu pai. Observando essa questão, nós compreendemos a necessidade do arrependimento para a salvação. Então, pegando isso aqui, você já entende que é necessário não estar somente na igreja em si, estar no culto em si, estar presente nas atividades, mas você precisa reconhecer o arrependimento em si, em você. O arrependimento nasce quando você olha para você e reconhece o teu pecado, o teu erro, a tua depravação. E esse arrependimento nasce no seu coração quando você entende a necessidade de estar em Jesus. Outro detalhe que pode surgir também em sala de aula. Digamos que teu aluno é filho de crente, já tem uma vida a ser guiada na igreja. Todos nós, independente de sermos filhos de crente ou ter vindos do mundo, precisamos passar pelo arrependimento, pela experiência da conversão.
Isso não quer dizer que filho de crente, crentinho é. Não é assim que funciona. Todos nós estamos debaixo do pecado, estamos também destituídos da glória de Deus, com base em Romanos capítulo 3, versículo 23, e mesmo sendo criados na igreja, temos a necessidade de ter um relacionamento com o Pai. A exemplo da parábola, por exemplo, você vai observar que um filho vai para o mundo e o outro fica com o pai. Ambos precisavam se arrepender. O que fica, ele tem um coração murmurador. O que fica, por exemplo, não reconhece o que o pai faz por ele. Por isso, ele também precisa se arrepender em humildade. Essa humildade deve ser gerada no coração daquele que se arrepende. A tristeza pelo pecado. Esse é o segundo subtópico do nosso segundo ponto. Essa tristeza gerada pelo pecado no coração do filho pródigo é uma tristeza terrível, que gera também um sentimento de culpa. É claro que aquele que reconhece o arrependimento, em si a necessidade do arrependimento, ele se livra dessa tristeza, se arrependendo em Jesus, nascendo de novo. Mas aquele que não abandona a velha natureza, infelizmente só sente essa tristeza pelo remorso, e volta a praticar os mesmos erros e não consegue libertação dessa tristeza gerada pelo pecado. Lucas capítulo 15, versículo 17, o filho pródigo olhou para si e se arrependeu. Teve uma tristeza profunda na sua alma causada pelo seu erro. O pecado gera em nós esse sentimento de tristeza, ou seja, gera em nós essa necessidade de estarmos com Deus. Quando nós pecamos, nós sabemos que não dá para sentir a presença. Quando nós pecamos, nós sabemos que não dá para estar perto do Pai. O filho pródigo estava longe, distante. E há essa necessidade agora de voltar para o Pai. Essa tristeza acaba com a nossa alma, gera em nós o sentimento de culpa e destrói a pessoa de dentro para fora. O terceiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: mudança de mentalidade. Quando nós observamos Lucas 15, 21, o filho pródigo agora mudou de mente. Ele é arrependido, ele reconhece que ele não é digno de estar com o pai, agora como filho. Por isso ele se coloca no papel de um simples jornaleiro, que era um escravo de escravo no período de Jesus. Jornaleiro, essa palavra já traz essa ideia. Não era entregador de jornal, isso não existia na época. O jornaleiro em si, o termo, traz a ideia de escravo de escravo. E aqui você percebe que ele se coloca nesse papel, que ele não é digno mais de ser filho. O arrependimento é olhar para você e reconhecer que você não é digno da graça de Deus. Não é digno da salvação em Jesus. Não é digno do trabalho de Jesus por ter se entregado na cruz por você. Esse é o verdadeiro arrependimento. De reconhecer que nós não merecemos, mas Ele nos amou. Ele nos abraçou como Pai, Ele nos restaurou na sua presença e agora nós estamos com Ele porque Ele nos ama. Isso é um verdadeiro arrependimento. É entender e reconhecer que nós precisamos sempre de Jesus. Avançando, vamos então para o nosso quarto subtópico aqui do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a disposição para mudar de conduta e reparar o dano. Esse é o quarto subtópico. Você percebe que aquele rapaz estava disponível para mudar de conduta. Lucas 15, 19. Ele se responsabilizou pelo seu erro. E arrependimento é isso, gente. Quando você reconhece que está errado, reconhece que pecou e necessita voltar para a presença do Pai. E se coloca à disposição para ser tratado como inferior daquele local e daquele estado que você estava antes. Nesse entendimento, nós compreendemos também a ação do quebrantamento do Espírito Santo aqui. Aqui nós reconhecemos a necessidade do novo nascimento. O novo nascimento é gerado em nós quando nós reconhecemos que nós não podemos obter o novo nascimento. Quando nós reconhecemos que não temos condições de pagar a salvação. Quando nós reconhecemos que precisamos extremamente da misericórdia de Jesus. O verdadeiro arrependimento passa por esse processo. Eu espero estar te ajudando até aqui. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: por que devemos nos arrepender? É interessante você pensar nesse terceiro ponto sobre o poder destrutivo do pecado. O pecado te afasta da presença de Deus e há necessidade então do arrependimento. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto:
porque o pecado tem um poder destruidor. Olhando para a Bíblia, nós vamos compreender que o pecado ele é gerado especialmente em um coração orgulhoso. E olhando para a Bíblia também, nós percebemos que o pecado ele te afasta da presença de Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, restaurador, um Deus que procura te levantar mais uma vez. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos o amor de Deus, a restauração de Deus para resgatar aqueles que pecaram. Olhando para a Bíblia também entendemos que o pecado acaba com o homem, te transforma em algo que não é a imagem e semelhança de Deus. E existem muitas pessoas que estão mergulhadas no pecado. E o pecado ele é viciante, o pecado é devastador, o pecado é terrível, o pecado gera em você culpa na alma. E essa culpa não se liberta com dinheiro, não se liberta com as drogas, não se liberta com prostituição. Essa culpa só vai embora quando você reconhece o teu erro e a necessidade de estar em Jesus através do arrependimento. O pecado te leva para distante de Deus, acaba com você de dentro para fora. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto. Isso pode ficar para depois, que é aquele conceito de entender, e é um conceito errado, de entender que o pecado pode ser esquecido. O que é isso? Tem gente que peca e para de pecar e não se arrepende e continua com aquele pecado oculto, escondido, pensando que ninguém irá conhecê-lo. Mas a Bíblia diz que nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. E tudo aquilo que praticamos em oculto, em pecado, um dia será revelado, chegará à tona. Então há necessidade do arrependimento, da confissão do pecado para ter a verdadeira libertação. O pecado não vai embora porque envelhece, porque foi esquecido. É lançado fora quando nós nos arrependemos. A Bíblia faz questão de dizer que um abismo gerado pelo pecado gera também outro abismo. Cada vez que nós nos aprisionamos em pecado, nos afundamos em pecado, a única pessoa que pode nos resgatar é Jesus, das trevas dos nossos corações. E somente através de Cristo nós temos então a libertação do nosso pecado por causa do arrependimento. Você vê o exemplo de Davi e Betseba que pecaram, infelizmente tentaram esquecer esse pecado, ocultar esse pecado, mas esse pecado veio à tona porque Deus, ele simplesmente demonstra aquilo que está errado em nosso coração para que possamos ser libertos da nossa escravidão pessoal. Avançando, o quarto ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A marca do cristão. A marca do verdadeiro cristão é aquele que está no processo do discipulado, reconhece o seu pecado e a necessidade agora de estar em Jesus. O primeiro subtópico relata que a marca do cristão é um arrependimento profundo. O arrependimento profundo é gerado no coração, quando você reconhece a necessidade de estar com Cristo e a necessidade também do novo nascimento em Jesus. O teu aluno da IBD precisa nascer de novo, precisa passar pelo discipulado em Jesus. O arrependimento verdadeiro é aquele que quando você olha para si, reconhece o teu pecado e tem vergonha da prática mal, horrível, e desse afastamento que você teve da presença de Deus. Você não olha para aquilo com orgulho, mas você olha para aquilo com tristeza na alma. E quando você está em Jesus, você reconhece que foi necessário se arrepender e está em Cristo agora e Cristo te perdoou. E aí você reconhece o profundo amor de Deus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Arrependimento para sempre. O que garante que você salve em Jesus? É esse reconhecimento que Cristo te resgatou através do arrependimento. O arrependimento verdadeiro é aquele que vem do profundo da tua alma em Cristo, que garante também a tua salvação. Verdadeiro e genuíno arrependimento te conduz agora a caminhar com Jesus e a viver um verdadeiro discipulado. Levar sobre si a sua cruz e caminhar com Cristo. E é claro que é importante entender que esse arrependimento agora te livra da morte eterna. E ele te conduz agora para a salvação eterna em Jesus. Você já se arrependeu? Faça essa pergunta em sala de aula. O verdadeiro arrependimento pode ser feito de forma pessoal em Cristo, em casa, em oração, buscando a presença de Deus, e isso é necessário. O terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto: a liberdade para voar.
A verdadeira liberdade que nós temos está em Jesus. Reconhecer Jesus, amar Jesus de todo o nosso coração. O pecado nos aprisiona na maldade, mas a liberdade do arrependimento em Cristo nos dá liberdade agora para termos uma nova vida. Por isso que Jesus, conversando com o próprio Nicodemos, capítulo 3, versículos 3 ao 6, ele disse que é necessário nascer de novo, ter uma nova oportunidade, através do arrependimento em Cristo. Gente boa, espero ter contribuído com você hoje na aula da Escola Bíblica Dominical. Se eu te ajudei, deixa teu comentário aí, importante pra gente. Faça isso, tá? Posta esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, todo mundo que você conhecer, por gentileza. Por favor, também, pega essa aula, gente boa, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá. Vou ficar muito feliz se você fizer isso. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Como dica de leitura, você pode tomar como base o texto do discipulado Mark Dever, pode te dar uma lição muito legal e uma visão a respeito desse assunto. Também o texto da Kate Phillips, A Formação de um Discípulo, esse material muito legal, vai te ajudar muito, da editora Vida. Outro texto bem legal, O Discipulado Verdadeiro, do William McDowell, esse material muito legal para quem gosta de estudar a respeito do arrependimento e a salvação em Jesus. E o Discipulado do Dietrich Bonhoeffer, da editora Mundo Cristão. Vale a pena você ter esse material em mãos para estudar um pouco mais a respeito desse assunto que é tão legal na Escola Bíblica Dominical. Nossa próxima aula será a lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre a redenção. Te aguardo por aqui, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.